A maior mentira corporativa desta década é que a inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta de produtividade que você pode adotar no seu próprio ritmo. A matemática discorda brutalmente de você. A verdade desconfortável é que até o final do ano 2026 as empresas se dividirão em apenas duas categorias exatas: aquelas que automatizaram sua operação com inteligência artificial e aquelas que declararam falência por não conseguirem competir nos custos. Ignorar essa mudança de paradigma estrutural vai custar todo o patrimônio que você levou décadas para construir. A janela de adaptação está se fechando agora. Vamos analisar a primeira grande ilusão que destrói empresários tradicionais. O senso comum dita que o crescimento de uma empresa exige proporcionalmente o aumento do quadro de funcionários. É a velha mentalidade industrial. Se você quer produzir o dobro, precisa contratar o dobro de pessoas e alugar o dobro de espaço físico. Essa é uma equação linear. O risco aqui é gigantesco, porque os custos fixos aumentam na mesma velocidade que a receita, e qualquer crise econômica esmaga a sua margem de lucro. O princípio real e testado que os gigantes da tecnologia já aplicam é a alavancagem exponencial. Nós estamos entrando na era em que veremos a primeira empresa de $1 bilhão composta por apenas um único funcionário. O próprio Sam Altman já previu que isso não é uma questão de se, mas uma questão de quando. Um negócio bilionário de uma pessoa só não é ficção científica. É a conclusão lógica de um sistema financeiro onde o custo marginal de inteligência tende a zero. Quando você treina um modelo de linguagem para atuar como seu diretor de marketing ou seu analista financeiro, você obtém a produção intelectual de centenas de mentes brilhantes sem pagar 13º salário sem férias e sem passivos trabalhistas. A assimetria de risco e retorno é absoluta. O risco é mínimo perto do potencial ilimitado de escala. Aqueles que continuam inchando suas folhas de pagamento estão jogando um jogo que já acabou. A segunda premissa lógica envolve a execução prática. O mercado tradicional acredita na falácia de que a inteligência artificial vai roubar o seu negócio ou tomar o seu lugar. Isso é uma simplificação preguiçosa. A inteligência artificial não vai tomar a sua empresa. Mas um concorrente obstinado, usando inteligência artificial de forma cirúrgica, com certeza vai varrer você do mapa. Não existe espaço para amadores. Você precisa de processos validados. Por isso, existem 6 maneiras inegociáveis de implementar essa tecnologia nos seus negócios hoje para garantir a sua sobrevivência corporativa em 2026. Primeira maneira: automação implacável de vendas e atendimento ao cliente. Nós não estamos falando daqueles robôs de respostas prontas que irritam o consumidor. Estamos falando de agentes de inteligência artificial treinados com todos os dados históricos da sua empresa. Eles analisam o perfil emocional do cliente em tempo real, cruzam com o histórico de compras e oferecem a exata solução no exato milissegundo de maior propensão à compra. Enquanto seu concorrente paga comissões altas para uma equipe de vendas que dorme a sua máquina de vendas, trabalha 24 horas por dia, o custo de aquisição de clientes despenca e a sua margem de lucro operacional explode. Segunda maneira: análise financeira e gestão de risco avançada. O coração pulsante de qualquer negócio sólido é o fluxo de caixa. O senso comum confia em planilhas retroativas que mostram o que aconteceu no mês passado. O princípio real usa algoritmos preditivos. Você pode conectar a inteligência artificial aos seus dados bancários e operacionais para prever gargalos de caixa com meses de antecedência. A máquina identifica padrões sutis de inadimplência, audita despesas invisíveis e estrutura uma margem de segurança matemática que nenhum contador humano conseguiria calcular em tempo hábil. O dinheiro flui para onde há gestão eficiente de risco. Terceira maneira: marketing hiperpersonalizado em escala global. No passado, você criava uma campanha de anúncios e rezava para o seu público-alvo prestar atenção. Era um jogo de esperança e desperdício financeiro. Hoje, a inteligência artificial analisa o comportamento digital de cada consumidor individualmente e gera milhares de variações de anúncios em vídeo, texto e imagem, tudo feito instantaneamente. A máquina testa, aprova ou descarta estratégias de conversão de forma autônoma. O seu orçamento de marketing passa a ter a eficiência de um atirador de elite, garantindo um retorno sobre o investimento que esmaga os modelos tradicionais das velhas agências de publicidade. Quarta maneira: otimização de logística e cadeia de suprimentos.
Se você vende produtos físicos, o estoque parado é literalmente dinheiro morto, perdendo valor para a inflação. A inteligência artificial cruza dados macroeconômicos, tendências de mercado, relatórios climáticos e sazonalidade para prever a exata quantidade de produtos que você precisa encomendar ou produzir. O estoque se torna magro e altamente eficiente. Você reduz drasticamente o custo de armazenagem e elimina o risco de ruptura de estoque. Isso é eficiência de capital levada ao extremo. Cada centavo não gasto com galpões é um centavo adicionado diretamente ao lucro líquido da operação. Quinta maneira: desenvolvimento rápido de produtos e prototipagem. A inovação tradicional é lenta e devora caixa. Você gasta meses desenhando um novo serviço ou produto, paga pesquisas de mercado e só então descobre se o cliente quer comprar. Com inteligência artificial, você gera simulações hiperrealistas em minutos. Modelos sintéticos podem prever como o mercado vai reagir a um produto antes mesmo de você gastar o primeiro dólar na fabricação. O risco de lançamento cai vertiginosamente. Você falha rápido, falha barato e acerta em cheio com muito mais frequência, preservando o seu capital. Sexta maneira: gestão de talentos e hipercapacitação interna. Se você ainda precisa de humanos na sua equipe, eles precisam ser os melhores. A inteligência artificial atua como um mentor corporativo individual para cada funcionário-chave que você possui. A tecnologia cria trilhas de aprendizado personalizadas, automatiza a integração de novos membros e eleva o nível intelectual da sua empresa em questão de semanas. Você deixa de contratar currículos inflados e passa a criar talentos de alta performance dentro de casa, utilizando um sistema de treinamento constante. Agora, preste muita atenção na terceira premissa: o perigo da adoção irresponsável. O mercado financeiro ensina que inovações brilhantes podem destruir investidores apressados se ignorarem a gestão de recursos. O erro comum hoje é comprar todas as assinaturas de softwares da moda sem ter um processo definido. Isso é queimar dinheiro. O princípio real dita que você deve alinhar a tecnologia com fundamentos de negócios que nunca mudam. A tecnologia muda, mas a matemática financeira e a natureza humana continuam exatamente as mesmas desde o Império Romano. Para transformar essa teoria em lucro líquido real, você precisa aplicar o princípio da margem de segurança estrutural. Grandes investidores como Warren Buffett ensinam que a margem de segurança é a única ponte confiável entre o risco e o sucesso em longo prazo. No contexto corporativo, a sua margem de segurança é o tempo e o capital que a inteligência artificial libera. A execução não deve ser feita de forma emocional. Não tente substituir toda a sua infraestrutura do dia para a noite. Isso é o equivalente financeiro a apostar todas as suas fichas na roleta. Comece com um experimento cirúrgico. Escolha o setor do seu negócio que mais consome tempo de trabalho repetitivo. Geralmente é o suporte técnico, a cobrança de clientes inadimplentes ou a criação de conteúdo inicial. Implemente a inteligência artificial apenas ali. Calcule rigorosamente o dinheiro e as horas salvas em um período de 30 dias. Quando você valida a primeira vitória operacional, você não embolsa simplesmente o lucro extra. Você usa a força imutável dos juros compostos. No mercado financeiro, os juros compostos multiplicam o capital. No mercado de tecnologia corporativa, nós chamamos isso de juros compostos intelectuais. O tempo e os recursos financeiros que a máquina economizou no atendimento ao cliente devem ser imediatamente reinvestidos para treinar uma nova inteligência artificial no setor de vendas, e depois na logística, e depois no controle fiscal. É uma bola de neve imparável de eficiência e rentabilidade pura. A cada novo ciclo, a sua empresa fica mais enxuta, mais mortal e mais lucrativa. Você deve estruturar a sua mente corporativa para operar em rede e não mais em blocos pesados. No sistema tradicional de negócios, você é um prisioneiro da escala. Cada cliente a mais exigia um pequeno sacrifício na sua qualidade de vida e no seu tempo livre. O modelo milenar do trabalho humano é baseado em horas trocadas por dinheiro. Mas o dinheiro inteligente não troca horas por resultados. O dinheiro inteligente constrói alavancas. A inteligência artificial é a maior alavanca de capital que a civilização já produziu desde a Revolução Industrial e o advento da internet. Imagine o poder de fogo de uma instituição financeira tradicional há 20 anos.
Eles precisavam de prédios inteiros, milhares de mesas, computadores, servidores barulhentos e exércitos de analistas focados em planilhas infindáveis para gerir um fundo patrimonial considerável. O custo administrativo drenava uma porcentagem brutal da rentabilidade. Hoje, um único indivíduo altamente qualificado, sentado em um quarto silencioso, armado com algoritmos de negociação, modelos quantitativos e agentes de inteligência artificial de leitura de mercado, pode gerir exatamente o mesmo patrimônio. Ele executa uma alocação de recursos, audita balanços corporativos de empresas na Ásia e na Europa, estrutura fundos complexos e ajusta as posições do portfólio em milissegundos, sem gerentes intermediários, sem sindicatos trabalhistas, sem pausas para o café. Essa é a essência matemática de um negócio bilionário de uma pessoa só. O indivíduo atua apenas como o orquestrador estratégico focado unicamente na alocação da inteligência, enquanto o batalhão de códigos faz o trabalho braçal ininterruptamente. O diferencial competitivo não está na ferramenta em si, mas na arquitetura lógica que você constrói ao redor dela. A inteligência artificial é apenas um motor de alta octanagem. Se você colocar um motor de 1000 cavalos de potência em uma carroça com rodas de madeira, a estrutura inteira vai se despedaçar na primeira curva. A sua empresa tradicional e desorganizada é essa carroça. A inteligência artificial não salva modelos de negócios fundamentalmente ruins. Ela apenas acelera a velocidade com que eles quebram. Antes de plugar o seu maquinário à inteligência de ponta a ponta, você precisa auditar e consertar a estrutura dos seus processos. A clareza dos seus processos internos dita o sucesso da operação. Reduza a complexidade. Elimine produtos que não dão lucro, mas consomem energia administrativa. Demita clientes tóxicos que exigem muito suporte e entregam pouca margem. Mantenha apenas o que é escalável, essencial e altamente rentável. Uma vez que o esqueleto do seu negócio for forte, sólido e matematicamente positivo, você acopla os agentes de inteligência artificial e assiste o seu patrimônio multiplicar com uma agressividade impressionante e segura. O cenário futuro é binário. 2026 marcará a linha de corte histórico na economia global. Aqueles que usam a máquina para amplificar seu intelecto vão concentrar uma quantidade obscena de riqueza e eficiência. E aqueles que continuam apostando na atração humana para trabalhos repetitivos e análises primárias vão sofrer uma compressão de margem tão violenta que a única saída honrosa será fechar as portas antes de perder as próprias reservas de emergência. A escolha que você faz hoje determina em qual lado da transferência histórica de riqueza você estará posicionado. A verdade nua e crua é esta: não existe piedade no mercado financeiro e a tecnologia não pede licença para destruir a obsolescência. Ou você domina as ferramentas de inteligência artificial hoje, ou será irremediavelmente governado por alguém que as domina amanhã. Não haverá prêmio de consolação para os teimosos que insistiram em lutar contra a matemática do progresso. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aquele like que ajuda demais o canal. Manda para aquele amigo que precisa ouvir isso e proteger o próprio patrimônio. E se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você prefere a verdade inconveniente, ao invés de mentiras confortáveis sobre dinheiro, tome a atitude certa e se inscreva.